Uma jovem de 19 anos acordou depois de ficar inconsciente no sofá da casa de seu ex-namorado e pai de seus 2 filhos. Ela sentiu um cheiro forte que emanava de seu próprio corpo e demorou poucos segundos para reconhecer o que estava acontecendo. Seu corpo estava molhado, banhado de álcool. Antes que pudesse reagir, viu o homem que um dia havia amado riscar um fósforo e o jogar em sua direção. Num piscar de olhos, ela estava pegando fogo, assim como tudo à sua volta. O pequeno apartamento se transformou num verdadeiro inferno que derretia sua pele. A fumaça tóxica tomou conta de suas vias aéreas e seus olhos não paravam de arder e lacrimejar. Ela precisava respirar, precisava de ajuda. Com o corpo ardendo sob as chamas, a jovem correu para uma janela, tomou um gole de ar fresco e gritou por socorro. Berrou aos vizinhos que seus 2 filhos bebês estavam dentro do apartamento. Precisava que alguém os salvasse, antes que a chama os consumisse, assim como acontecia com o seu próprio corpo. Em meio aos seus gritos desesperados, a mulher sentiu um forte empurrão em suas costas. Eram as mãos do seu ex, que com força jogaram seu corpo 3 andares abaixo, numa última tentativa de acalar para sempre. Esse é o caso Bárbara Pena. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do caso Bárbara Pena, um caso de violência doméstica chocante que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2013 e terminou em tragédia. Esse caso foi sugerido pelas crimezeiras Francine Dias e @Bianca_Costa P. Valeu demais por me apresentar essa história. É um daqueles casos que não dá pra acreditar que realmente aconteceu e carrega consigo uma mensagem que vale muito a pena a gente reiterar sobre proteção, né, contra vítimas de violência doméstica. A gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio. Mas antes de começar do começo, meu momento merchan aqui, o podcast Café com Crime recebe apoios no Apoia-se e também pela Orelo. Quem apoia recebe um episódio extra por mês que é exclusivo para apoiadores. E agora também temos uma novidade bem legal, que se você apoia pelo Apoia-se, você consegue escutar os episódios exclusivos diretamente no Spotify. Então sua vida fica mais fácil e fica tudo integrado. Se você é um apoiador, já recebeu esse comunicado, faz aí a sua integração entre o Apoia-se e o Spotify e curta essa nova facilidade que a gente trouxe para vocês. Além disso, apoiadores da categoria Crimezeiro pra cima também têm acesso ao nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp. Então vem, junte-se a nós. É só clicar no link na descrição do episódio para apoiar na Orelo ou no Apoia-se. Super obrigada a todos que apoiam. Saibam que vocês fazem esse podcast ser possível. É 100% verdade isso. E se você quer apoiar, mas não tem essa possibilidade financeira, saiba que ao seguir e ativar as notificações do Café com Crime aí na plataforma de áudio onde você está escutando, você tá dando já um super apoio pra gente. Deixar a sua avaliação também ajuda muito a Dona Café e a equipe a continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias aqui pra vocês. Cada avaliação, cada curtida, cada compartilhamento faz a diferença. Ok? E um último aviso para entrar na história. Saiba que esse podcast possui sonorização e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. Fica aqui também o meu alerta de gatilho. Essa história contém descrições de violência doméstica, morte, uso de drogas e abuso. Então ouça com discrição. E com isso, bora começar do começo? The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.
I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Bárbara Pena provou ainda muito cedo o sabor amargo da rejeição. Nascida em Goiânia, Goiás, Bárbara é a caçula de 3 irmãos, filha de um paranaense com uma gaúcha. Ela se mudou para Porto Alegre quando ainda era criança. Foi lá, aos 15 anos de idade, que teve o seu coração partido pela primeira vez. Ela se envolveu com o primeiro namorado, mas a paixão avassaladora não resistiu a uma gravidez indesejada. A notícia fez com que o rapaz sumisse de sua vida sem deixar nenhum vestígio, e Bárbara foi obrigada a lidar com as consequências e responsabilidades daquela gravidez sem o apoio do pai do bebê. Sem perspectivas a curto prazo, a jovem encontrou entretenimento e consolo nas salas de bate-papo na internet, um ambiente onde poderia encontrar pessoas da mesma idade sem que fosse preciso se expor pelas ruas de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde ela morava. Foi lá nas salas de bate-papo que em 2010, aos 16 anos, a Bárbara conheceu João Mugem Neto, de 19 anos, com quem ela iniciou uma amizade virtual, mas em pouco tempo isso evoluiu para um namoro. O rapaz era carinhoso, respeitador e sempre tinha palavras de incentivo e conforto. João decidiu que assumiria o filho que Bárbara estava esperando e sua família acolheu a jovem sem pestanejar. Foi ao seu lado que Bárbara atravessou um dos períodos mais difíceis de sua vida, um tempo de luto após a perda do seu pai para o câncer. O mundo poderia desmoronar sobre a sua cabeça, mas parecia que João estava sempre ao seu lado para dividir o peso que ela era obrigada a carregar. A caminhada parecia mais fácil na companhia de João. Tudo, na verdade, parecia um conto de fadas. Quando Isadora nasceu, o casal se mudou para a casa da mãe e do padrasto de João, que se tornaram os responsáveis pelo sustento daquela nova família. Foi nessa época também que a lua de mel que Bárbara acreditava viver chegou ao fim. O próprio João se descreve da seguinte forma: eu era um cara que tinha 19 anos, estudava meio forçado, irresponsável, imaturo. Sempre tive tudo na vida, tudo do meu pai e da minha mãe, e não dava muito valor. Acontece que João não trabalhava e também proibia que a namorada tivesse um emprego. A Bárbara precisou pedir demissão para que a perseguição sobre sua carreira cessasse. Ela escolheu ter paz, abrindo mão da razão e também da possibilidade de proporcionar melhores condições para a filha. O controle sobre todos os seus passos foi apenas o primeiro alerta de que aquele não era um bom relacionamento. O segundo sinal foi o ciúme. A princípio, era uma observação ou outra, um comentário assim com jeito de, sabe, tô só te dando um toque. Mas isso acabou evoluindo rapidamente para beliscões e mordidas toda vez que João se sentia ameaçado de alguma forma. É que Bárbara sempre foi uma jovem extremamente vaidosa e se sentia muito bem se maquiando, se arrumando, se perfumando, né? Ela tinha longos cabelos castanhos escuros que ela cuidava bastante. O problema é que o namorado se sentia afrontado com tanto cuidado. Ele, pensava, pra que tá se arrumando toda, né? Quer se mostrar para outras pessoas? O que tá acontecendo? E, além das agressões físicas, né, desses beliscões e mordidas que ela recebia dele, ele chegou a quebrar os estojos de maquiagem e até mesmo a chapinha de Bárbara numa tentativa de controlar ali o que a namorada podia ou não fazer com o próprio corpo. Até uma ida à academia soava como ofensa. Ai, meu Deus, né? O João, ele não podia nem imaginar
a possibilidade da companheira compartilhar um espaço daquele, como uma academia, com outras pessoas. Porque na sua cabeça, Bárbara seria alvo de olhares, né? Olhares de outros homens, seria alvo de cantadas, o que para ele era um tremendo desrespeito à sua pessoa. E realmente, ninguém vai para academia para ficar recebendo cantada e olhada de ninguém, né? Tem até academias só femininas para as mulheres que querem fugir desses olhares. Não é para isso que você vai lá. Mas não era um desrespeito da parte de Bárbara. Ir à academia não era um desrespeito ao João. Ela estava cuidando de si, do seu corpo, da sua saúde, mas ele não sabia lidar com isso. Vocês já notaram que esses caras, tipo João, eles se encantam pela mulher por suas características físicas, pela sua personalidade, e depois que ele conquista a moça, ele tenta exterminar exatamente aqueles pontos que chamaram sua atenção, né? O João estava tentando minar a beleza, a personalidade, a independência de Bárbara quando ele controlava ela dessa forma. Esse é um sinal fortíssimo de um relacionamento tóxico, então prestem atenção aos sinais, minha gente, mesmo que sejam sutis no começo, que só parece um toque, alguma coisinha assim, eles estão sempre ali e podem se tornar coisas bem piores. A Bárbara, ela não percebeu esses sinais logo de cara. Ela sempre perdoava os ataques de ciúmes do companheiro. Se ele quebrava suas coisas, impedia que ela trabalhasse ou até mesmo a beliscasse, era óbvio para ela que aquilo era uma demonstração de que ele se importava demais com ela. Era uma demonstração de amor. Afinal, o João, que ela tinha conhecido, estava sempre lá por ela, até nos momentos mais difíceis de sua vida. Na cabeça dela, ele era uma boa pessoa, por aqueles momentos iniciais que viveu com ele. E isso cegou ela de enxergar esses controles, né, essas pequenas violências, esses pequenos abusos, como algo realmente a ser levado em consideração. Na cabeça dela, João se importava com ela. Se as suas manifestações de afeto se davam dessa maneira problemática, essa era uma questão que podia ser trabalhada mais para frente, que se ela tivesse paciência, ele ia conseguir enxergar isso com a ajuda dela, né? E poderia mudar. Então, ela acreditava na sua mudança e por isso ficou ali naquele relacionamento. Outro fator agravante é que João também era usuário de drogas. E todos sabemos como lidar com o vício pode ser desafiador, tanto para o usuário quanto para a família e amigos. Ele já havia sido internado 2 vezes em instituições para dependentes químicos, mas ele não ficou muito tempo e não foi nem tempo suficiente para uma desintoxicação, né? Então ele tinha essa questão. A Bárbara, que ainda era uma adolescente, né? Vamos lembrar aqui, ela estava com seus 17 anos, por aí. Ela acreditava ser capaz de fazer o namorado largar o vício em drogas e mudar, né? Vou fazer ele mudar. E a gente sabe que não é o amor que vai libertar uma pessoa, né? Não é o amor que vai ajudar uma pessoa viciada em drogas a reconhecer o problema que ela tem. O que ela precisa é de tratamento médico, psicológico e, claro, apoio a longo prazo. Mas amor não é clínica de reabilitação de ninguém, tá? Dar suporte ao seu companheiro é ótimo, claro, é necessário, na verdade, mas não é a solução final. E em sua ingenuidade, a Bárbara ficou para o ajudar, já que ele tinha a ajudado antes, quando seu pai faleceu, quando sua filha nasceu. Agora, na cabeça dela, era sua vez de retribuir, de apoiar, mesmo que isso viesse a custas de muitas brigas entre o casal. Sempre que o João usava drogas, o seu comportamento piorava significativamente. As brigas constantes evoluíam para agressões e humilhações. Mas aquele sonho de Bárbara de ter uma família feliz a sustentava e ela seguia acreditando na mudança do namorado. E isso que eu chamo de fé na humanidade. Para a situação ficar ainda mais delicada, no meio de uma crise imensa no relacionamento, Bárbara engravidou pela 2ª vez, dessa vez de seu atual namorado. E o que estava ruim ficou pior. O seu 2º filho nasceu em julho de 2013 e ganhou o nome do pai, João Henrique. Daí para frente, o namoro foi só para trás.
João nunca havia sido agressivo com as crianças, mas também não podemos dizer que ele era um pai presente e participativo. A Bárbara assumiu 100% o cuidado dos filhos, sem o mesmo apoio dispensado a ela quando conheceu o companheiro 3 anos antes, mas ela ainda alimentava esperanças da sonhada mudança, de que João pudesse voltar a ser aquele cara por quem ela havia se apaixonado, enquanto tudo, na verdade, desmoronava à sua volta. Inclusive, o João partia para cima dela, lembrando que os dois moravam na casa dos pais do João, e o pai do João teve que separar os dois ali fisicamente e acabava levando umas pancadas do próprio filho, tá? Era nesse nível as coisas. E aí chegou num ponto que finalmente Bárbara não via mais a possibilidade daquele cara por quem ela se apaixonou aparecer novamente em seu relacionamento. O João já era outro que ela quase não reconhecia, levando Bárbara a afirmar: "Eu amava ele, né? Vou mentir se falar que não, mas acho que me iludi." E assim o casal colocou um ponto final na relação. Bárbara permaneceu na casa da família de João com os 2 filhos e o ex-namorado se mudou para um imóvel que pertencia à sua avó, um pequeno apartamento de um dormitório localizado no número 150 da Avenida Pan-Americana, no bairro Jardim Lindóia, na zona norte de Porto Alegre. Era um tempo necessário para que ambos pudessem colocar as ideias no lugar, caso resolvessem reatar em um futuro próximo, ali, né, voltar a ser uma família. Eles tinham os 2 filhos, tinham muitas coisas a considerar, então realmente precisavam desse tempo. E também essa distância entre os dois seria muito boa para poderem retomar ali os seus projetos pessoais e até a própria identidade. No caso de Bárbara, né, que tinha apenas 19 anos e muito para aprender sobre si nessa época que eles se separaram. Mas ao contrário do que era esperado, e como em muitos casos de relacionamentos abusivos, a separação despertou a ira de João. Dominado pelo ódio, ele tomou uma atitude que mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. No dia 7 de novembro de 2013, João ligou para Bárbara para dizer que estava com saudade dos filhos e pediu para vê-los. Apesar dos problemas entre o casal, a jovem fazia questão de que os filhos tivessem contato próximo com o pai. Acreditava que facilitar a convivência entre eles faria bem para todos, especialmente para as crianças. Ela foi muito ligada ao seu próprio pai e sabia a dor de perdê-lo. Então, queria que Isadora e João Henrique pudessem desfrutar da mesma proximidade com o pai, João. Quando recebeu a ligação, ela não pensou 2 vezes. Arrumou as coisas dos pequenos e os levou até o apartamento onde o ex estava vivendo desde a separação. Bárbara chegou no início da noite e foi recebida por João. Ele abraçou e beijou as crianças, mas estranhamente deixou o apartamento logo em seguida, sem dar nenhuma satisfação. Sozinha com os pequenos, a Bárbara os levou até o único quarto do apartamento, né? Os acomodou na cama e colocou um desenho para que eles pudessem se distrair até a volta do pai, né? Para ter aquele momento ali de pai e filho, brincar, etc. Acontece que os 2 acabaram dormindo. Quando ela voltou para a sala, Bárbara deu de cara com João e notou que ele estava estranho, diferente do habitual, e logo se ligou que ele estava sob o efeito de substâncias químicas. Bateu aquela revolta, né? O cara liga, pede para ver os filhos, ela leva, e aí ele fica 5 minutos com as crianças, sai e volta alterado? Não tem quem dê conta de tamanho descaso. Esgotada, Bárbara desabafou, disse que não acreditava no que estava vendo e que se João não mudasse, as chances de reatar o relacionamento eram nulas. E ali começou uma discussão daquelas, até porque o João não era de levar desaforo para casa. Apesar da raiva, Bárbara manteve o tom baixo, pois não queria acordar os filhos que dormiam no quarto. Para não prolongar aquela situação, ela disse a João que ia dormir e que conversariam melhor no dia seguinte. Era melhor os 2 se acalmarem, e ela também não estava disposta a bater boca com João fora de si naquele estado. Bárbara foi até a sala, deitou em um sofá-cama e pegou no sono. Não se sabe quanto tempo passou desde que a jovem se deitou, mas ela acordou de seu sono na base dos socos e pontapés.
Ainda sem entender o que estava acontecendo, tipo quando a gente acorda de manhã e demora para retomar a consciência plena, sabe? A Bárbara só sentia as dores das pancadas e ouvia, ainda sem muita clareza, as ameaças que João proferia contra ela. Foi a primeira vez que ela sentiu medo real do pai de seus 2 filhos. João parecia estar fora de si. Ele ordenou que Bárbara se deitasse de bruços sobre o sofá-cama e se sentou em suas costas, puxando o pescoço da ex-namorada contra si. Bárbara tem certeza que a intenção do ex-namorado era quebrar o seu pescoço, só que ele não conseguiu. Em meio a tanta violência, a jovem perdeu a consciência. Enquanto Bárbara estava inconsciente no sofá da sala, João buscou 1 litro de álcool, molhou o corpo da ex-namorada e espalhou parte do líquido pelo chão do pequeno apartamento. Nesse momento, Bárbara acordou, mas ela não teve tempo de reagir. João riscou um fósforo e jogou contra ela. As chamas logo se espalharam pelo corpo de Bárbara e pelo apartamento, consumindo parte do imóvel rapidamente e produzindo uma fumaça preta altamente tóxica. Consciente e desesperada, a jovem corria pelo imóvel em busca de uma brecha para pedir ajuda, até que encontrou a luz que procurava na área de serviços e tentou chegar até lá, mas não foi fácil. Enquanto tentava se deslocar dentro daquele espaço tão pequeno, gritando e pedindo por ajuda, Bárbara, lembrando que ela ainda estava em chamas, ela era empurrada por João para cima do fogo, levando ela a entender que ele realmente queria me matar. O vizinho Mário Enio Pagliarini, de 79 anos, escutou os pedidos desesperados por ajuda de dentro de seu apartamento, localizado no 6º andar do prédio. Ele decidiu descer para prestar apoio. De repente, ele conseguisse tirar as crianças do local, já que a Bárbara estava gritando a plenos pulmões que os pequenos estavam dormindo no quarto e precisavam de ajuda. Mas aquela fumaça toda ficou tão densa que impediu que o senhor Mário Enio chegasse ao apartamento da família. O Mário acabou falecendo no corredor do prédio, sufocado pela fumaça. Bárbara finalmente conseguiu chegar à lavanderia e colocou metade do corpo para fora da janela para suplicar por ajuda e chamar a atenção dos outros vizinhos. Foi então que João a surpreendeu pelas costas e a empurrou do 3º andar do prédio. O corpo da jovem despencou cerca de 12 metros até o impacto contra o chão. Bárbara quebrou os pés, calcanhares e tornozelos. E o impacto fez com que o fêmur entrasse cerca de 3 centímetros em sua bacia. Além disso, 3 vértebras da coluna foram esmagadas e houve também afundamento de crânio. Isso sem contar nas inúmeras queimaduras que tomaram conta de 40% de seu corpo e que queimaram a sua pele sem piedade. Milagrosamente, Bárbara sobreviveu. No chão, ainda consciente, ela pôde ver João se aproximar. Os vizinhos já estavam reunidos na área comum do edifício. Em frente a essa plateia, João começou ali a sua tentativa de culpar Bárbara pelo inferno vivido momentos antes dentro do apartamento. Ele contava a quem quisesse ouvir que o incêndio era culpa dela. A ambulância chegou antes da polícia, então como não havia notificação de crime até aquele momento, os 2 foram socorridos pela mesma unidade. Gente, imagina que desespero você ser levado para o hospital naquele estado, ao lado do seu agressor. Dentro do veículo, o João debochava da situação, com um sorriso macabro nos lábios. Isadora, de 2 anos e 7 meses, e João Henrique, de apenas 4 meses, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros pouco tempo depois, mas já era tarde demais. Assim como com o senhor Mário Enio Pagliarini, as crianças morreram intoxicadas pela fumaça do incêndio causado pelo próprio pai. Quando Bárbara e João chegaram ao Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre, o delegado já os estava aguardando. Pela gravidade do caso, Bárbara foi levada diretamente para a UTI após, claro, ser acalmada por uma profissional de saúde que lhe garantiu que as crianças foram salvas, porque era isso, ela só perguntava dos filhos, né? Enquanto isso, o João estava aparentemente bem e foi imediatamente abordado pelo agente que o questionou sobre os fatos.
O delegado queria saber o que havia acontecido dentro do apartamento para dar início às investigações. João, claro, contava a sua versão. Entretanto, depois de muita insistência, o homem confessou que foi ele o responsável pelo incêndio, justificando suas ações, dizendo que estava sob efeito de cocaína quando tudo aconteceu. Ele foi preso em flagrante e indiciado por homicídio qualificado contra as crianças e o vizinho idoso e por tentativa de homicídio contra a Bárbara. Vale aqui um parênteses para dizer que a lei que tipificou o feminicídio ou a tentativa de feminicídio como qualificadora do crime de homicídio só entrou em vigor no país em março de 2015, quase 2 anos após o crime cometido contra Bárbara. Em 10 de outubro de 2024, a Lei 14.994 de 2024 tornou o feminicídio um crime autônomo e hediondo, com penas de 20 a 40 anos de prisão para os criminosos. Infelizmente, isso ainda não existia na época que esse crime aconteceu, em 2013. Mas vamos lá, fechando parênteses e voltando aqui para os fatos desse caso. Por conta de João estar sob o efeito, de cocaína e ter a sua mente alterada durante o caso, a princípio, ele foi conduzido para o presídio psiquiátrico do Instituto Penal Forense, onde ele ficou em análise por 43 dias até ser diagnosticado pelos médicos como consciente de seus atos. Por isso, já que a mentalidade dele estava tudo ok, os médicos falaram não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele acabou sendo transferido para o Presídio Central de Porto Alegre em dezembro de 2013 para aguardar pelo julgamento. Mas ele não permaneceu naquele local por muito tempo. Ainda em dezembro daquele ano, o pai de João, que é advogado criminalista, ele entrou na justiça para solicitar a transferência do filho para o presídio de alta segurança de Charqueadas, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Ele argumentou que João corria risco de vida na capital gaúcha, e ele acabou tendo seu pedido atendido e João foi transferido. O crime chocou a cidade, e nem os amigos do criminoso o pouparam. O seu perfil do Facebook recebeu dezenas de mensagens de repúdio, com recados de conhecidos que o xingavam de monstro e de verme, e de outros que estavam chocados com o que havia acontecido. Uma dessas mensagens dizia: "Tantas vezes tu falou dos teus filhos para mim com tanto amor, quem ama não mata." Bárbara viveu uma longa internação que durou 4 meses. Deste total, 45 dias foram em coma. Durante o período de internação, ela enfrentou as dolorosas consequências da queda e das queimaduras. Foi submetida a mais de 200 cirurgias. Passou por um quadro de infecção generalizada e enfrentou um abscesso no fígado, condição que por pouco não lhe submeteu a um transplante. Foram inúmeros enxertos de pele para minimizar as dores e acelerar a cicatrização. E enquanto suportava o processo de recuperação, Bárbara perguntava insistentemente pelos filhos. Ela queria notícias das crianças. Mas ela não queria só ouvir que eles estavam bem. Pedia por fotos, gravações, uma ligação que fosse, qualquer coisa que acalmasse o seu coração. Mas foi tudo em vão. Sem muita saída, os enfermeiros e médicos a enrolavam, dizendo que os pequenos estavam bem e em segurança. Acontece que o seu estado de saúde era crítico, inspirava muitos cuidados, e receber a notícia do falecimento dos 2 filhos poderia complicar o seu quadro. Por isso, a decisão de poupá-la da trágica notícia. Apesar dos riscos que corria, Bárbara se apegou à vontade de reencontrar os filhos e tomou sua busca por justiça como combustível para lutar por sua própria vida. Ela sabia que se morresse ali, a única versão dos fatos contada seria aquela de João, que ainda no estacionamento do prédio gritava a plenos pulmões que tudo o que havia acontecido era culpa da vítima, dela. Bárbara passou o restante daquele ano dentro do hospital. O Natal e o Ano Novo foram comemorados, se assim podemos dizer, em cima do leito que lhe serviu como casa durante o período em que necessitou de cuidados intensivos. Mas a sua força e resiliência a colocaram de pé. Ela venceu as infecções, as cirurgias, os cuidados pós-cirúrgicos, as intercorrências e, finalmente, em março de 2014, 120 dias depois do crime, ela recebeu a tão sonhada alta. Mas com ela veio a notícia que mais temia. Isadora e João Henrique foram vítimas fatais do incêndio causado por João.
uma realidade dura que Bárbara precisou encarar. A luta por sua vida tinha sido vencida, mas a partir da alta do hospital, uma nova luta surgia. Apesar de estar preso, João ainda não havia ido a julgamento, não foi condenado, e Bárbara sabia muito bem que ele era capaz de manipular a história, de culpar a vítima. Ela precisava agir e rápido. A partir desse momento, sua nova luta seria aquela contra a violência de gênero e por justiça para si, para seus filhos e por seu vizinho, o Sr. Mário Enio. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e refletir sobre como é importante ser inteligente. Sério, gente, se não for por decisões inteligentes dos peritos e delegados, todo o caso ia ficar sem solução. E você pode ser inteligente em cada escolha do seu dia a dia também. Uma das soluções que eu encontrei para ter mais praticidade no meu dia é usar peças da Insider. Cada roupa é inteligente e versátil, ideal para todas as ocasiões, para gravar um episódio no estúdio ou para ir pro meu yoga depois de passar raiva pesquisando casos criminais para vocês. Escolher a Insider é inteligente porque além das peças melhorarem o meu dia a dia, por serem anti-odor e não desbotar, eu ainda não perco tempo passando roupa, pois ela desamassa no corpo. Para mim, isso é sinal de conforto e inteligência no meu dia a dia. E o melhor de tudo é que agora, no mês do consumidor, o nosso cupom Café com Crime te dá 15% de desconto. Somando aos descontos do site, pode chegar em até 35% off. Faça sua escolha inteligente hoje, clique no link na descrição deste episódio e garanta sua peça da Insider. Bom, e com isso, posso voltar pro crime. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. This message comes from Greenlight. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest, with your guardrails in place. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Join millions of parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get started risk-free at greenlight.com/Spotify. As sequelas acompanharam Bárbara desde a sua alta hospitalar em março de 2014. A necessidade de fisioterapia para minimizar as dificuldades foi contínua. Mesmo com os cuidados e ajuda de sua mãe em sua recuperação, ela caminhava com dificuldade e precisava de uma bengala como apoio. Além disso, fazia tratamento psicológico para lidar com os sentimentos e emoções e traumas causados por aquela tragédia. A jovem, sempre tão vaidosa com a sua aparência, também precisou lidar com as marcas das queimaduras, com o derretimento de uma das suas orelhas e com parte do couro cabeludo, que de tão afetado pelo fogo, perdeu totalmente os fios, fazendo com que Bárbara usasse uma prótese capilar para minimizar os danos estéticos. Em meio ao furacão que enfrentava, os convites para entrevistas e participações em programas de TV começaram a surgir e ela aceitou todos. Mesmo não tendo culpa do que lhe aconteceu, ela ainda tinha vergonha de tudo o que tinha passado, mas viu na visibilidade que estava ganhando a possibilidade de chamar a atenção para o caso e levá-lo ao conhecimento do maior número de pessoas, um movimento que a transformou em uma ativista e a fez ganhar, na época, cerca de 170 mil seguidores no Instagram e no Facebook, fatos que incomodaram, e muito, os familiares de João. Foi tanto incômodo que em 2016, o seu ex-sogro, que também se chama João e é advogado criminalista,
passou a ameaçar Bárbara. Para se proteger, a mulher pediu uma medida protetiva contra o Sr. João na justiça com base na Lei Maria da Penha. Só que geralmente a Lei Maria da Penha, ela se aplica apenas em casos de relacionamentos amorosos, né, de parceiros, de namorados, casados, relacionamentos de homem e mulher diretamente. Não se expande para terceiros, por exemplo, para proteger contra o sogro ou ex-sogro. Neste caso, foi algo bastante diferente, mas com todas as comprovações de sua história e sua situação, a Bárbara conseguiu a medida protetiva contra o Sr. João. Pareceu uma vitória, algo significativo, mas a Bárbara afirma que a medida não intimidou o seu ex-sogro e foi sumariamente descumprida por ele. Ou seja, o Sr. João cagou para a medida protetiva e continuou importunando Bárbara. Cerca de 1 ano após o crime, em meio à sua luta, Bárbara conheceu Robson de Paula. O seu cuidado e carinho a convenceram a dar uma nova chance para o amor. Mas o relacionamento não teve um início fácil. É que apesar da paciência de seu novo companheiro, conviver com as lembranças de tudo que havia lhe acontecido machucava e dificultava a convivência entre o casal. Outro fator que atrapalhava o relacionamento era a falta de grana. Com dificuldade para caminhar sozinha, Bárbara precisava de cuidados e era incapaz de trabalhar. Ela precisou interromper a fisioterapia porque não conseguia mais pagar. Estava ali com as suas questões financeiras. E a sua mãe também havia largado o emprego para poder cuidar com a filha e poder prestar esses cuidados que a Bárbara precisava. A Bárbara, ela ainda precisava colocar uma prótese de titânio e reconstituir a bacia. Ela lamentou. Alguns procedimentos cirúrgicos eu fiz pelo SUS, mas a prótese custa quase R$60 mil. E os tratamentos particulares, tipo fisioterapia, não dá, não tenho esse dinheiro. Ou seja, ela perde os filhos, tem que lidar com todas essas sequelas físicas e psicológicas, e agora ela e também o seu novo parceiro, o Robson, precisavam enfrentar sérias dificuldades financeiras. Na época, o maior luxo que o casal podia ter juntos era desfrutar torradas no café da manhã. E sabemos que viver de amor é complicado. Às vezes parece coisa só de conto de fadas, né? Porque na vida real, a falta de dinheiro é sim um obstáculo terrível. Afinal, pagar as contas em dia e viver com dignidade são pilares de uma convivência saudável. E no caso dela, o estresse pós-traumático de uma tragédia que havia acontecido há pouquíssimo tempo era uma barreira a mais em cima de tudo isso. Nessa época, o quadro de depressão de Bárbara acabou se agravando e ela tentou o suicídio, tomando uma dose cavalar de remédios. Entretanto, antes que as medicações fizessem efeito, ela foi socorrida e levada ao hospital. Foi assim que ela recebeu uma nova notícia, uma grande surpresa. Bárbara estava grávida de 5 meses. Diferentemente de seu primeiro namorado que a abandonou, Robson deu todo o suporte para Bárbara continuar a gravidez. A filha do casal, a Luísa, ela nasceu em novembro de 2015, 2 anos após a morte dos seus irmãos. O seu nascimento foi o incentivo que Bárbara precisava para seguir com o milagre que era a sua própria vida. Em 2017, com o suporte de Robson, ela criou no Rio Grande do Sul o Instituto Bárbara Pena para apoiar vítimas de violência doméstica e fortalecer mulheres. O objetivo era oferecer atendimento psicológico, jurídico e profissionalizante para incentivar mulheres a sair de relacionamentos abusivos. Além de prestar assistência e conscientização sobre a violência de gênero, a ONG também fiscalizava o cumprimento da Lei Maria da Penha, que, na opinião de Bárbara, ainda é falha. Por este motivo, desde 2019, ela lidera uma luta por sua reformulação e parte da mobilização acontece por meio de um abaixo-assinado na plataforma Change.org. É uma petição que conta com mais de 980 mil assinaturas até o momento. A petição aponta o seguinte: não há de se negar que avanços tivemos, porém, negativamente. Ela, a lei, vem se tornando cada vez mais negligenciada por 90% dos agentes públicos e também por uma grande parcela da sociedade.
Entre as alterações, Bárbara sugere a exigência de um psicólogo nas delegacias da mulher, a construção de casas de atendimento à mulher em todos os estados brasileiros, a inserção de um adendo no Código Civil Brasileiro para que todo cidadão que se omitir diante de uma agressão contra uma mulher também seja responsabilizado por cumplicidade de ato infracional, ou pelo menos por omissão de socorro, para que seja processado junto com o agressor. E também o uso de tornozeleira eletrônica para o acusado desde o primeiro dia de medida protetiva. Vocês lembram que ela conseguiu uma medida contra o ex-sogro, que foi desrespeitada? Pois é, a intenção é que a tornozeleira possa inibir ações como essa. Todo o ativismo de Bárbara a levou naturalmente para o caminho da política. Ela teve aí a sua carreira política, vereadora, suplente, etc. Mas sobre esse assunto nós vamos falar um pouco adiante. Só fiquem aqui gravados esse fato que ela ingressou na carreira política. Depois de quase 6 anos de luta, ativismo e reconstrução de sua vida, o dia que Bárbara tanto esperava finalmente chegou: o julgamento de João Mugem Neto, que continuava preso desde o dia do crime. Foi marcado o julgamento para o dia 2 de setembro de 2019, no Fórum Central de Porto Alegre. A audiência teve início pontualmente às 9h30 da manhã e contou com um plenário lotado de jornalistas, amigos e familiares de João. Do lado de fora, manifestantes gritavam palavras de ordem e exigiam a condenação do réu. Bárbara também esteve presente e contou que a primeira pessoa que viu ao entrar na sala foi o acusado, que já estava sentado no lugar reservado para ele. João parecia fisicamente bem, com o cabelo bem cortado e, curiosamente, ostentava novas tatuagens no pescoço e em uma das mãos. Mas, ao contrário dela, não havia nenhuma marca de queimadura em seu corpo. A jovem foi a primeira testemunha a depor e foi inquirida pela advogada de defesa do réu, a defensora pública Tatiana Cosby Boeira. A advogada começou os questionamentos com delicadeza e um jeito cativante, para em seguida, isso de acordo com Bárbara, tentar tirar uma versão induzida dos fatos que aconteceram dentro do apartamento, sem contar nas insinuações e tentativas de desfavorecimento pessoal contra a vítima. O depoimento foi bem difícil. Bárbara contou que Tatiana insinuou que a imprensa foi utilizada a seu favor e que a cobertura massiva sobre o caso era um teatro, sem contar no constrangimento com perguntas pessoais e a insistência que a advogada tinha para que Bárbara revelasse o seu endereço atual na presença do réu. Tipo, oi? Não faz o menor sentido. A advogada Tatiana foi alertada pelo promotor José Eduardo Coelho Corsini sobre estar passando dos limites, mas apesar disso deu sequência na série de questões sem nexo. Entre elas, questionava se Bárbara havia se candidatado, quem a pagava para palestrar, quais programas de televisão ela havia participado e até sobre um título de cidadã porto-alegrense que recebeu da Câmara Municipal. Seria essa uma tentativa de provar aos jurados que Bárbara se beneficiou de uma tragédia que a deixou cheia de marcas físicas, emocionais e que ceifou a vida de seus filhos? Queria mostrar que, olha, ela tirou vantagem disso, então ela não sofreu tanto assim? Eu não sei, mas eu particularmente achei, assim, uma estratégia muito baixa. Em certo momento, a Bárbara chegou a retirar a prótese capilar para deixar suas cicatrizes à mostra, em uma tentativa de chocar os jurados e convencê-los de que a narrativa da defesa não se sustentaria. Era ali uma prova física e visível de todo o seu sofrimento. Ana Valquíria, a mãe de João, foi a segunda testemunha a depor. Visivelmente emocionada, ela não soube explicar em que momento da vida perdeu o João. Ela contou que Bárbara era uma menina sozinha e sem estrutura familiar, tendo sido abandonada pela própria mãe quando se viu grávida de Isadora. Segundo Ana, ela e o padrasto de João foram os responsáveis por acolher Bárbara durante aquele momento difícil. Foi esse depoimento que acabou culminando na retirada da Bárbara do plenário. É que em alguns momentos, a Bárbara se manifestou fazendo menções negativas com a cabeça e, ao ser flagrada pelo juiz, foi levada para uma sala
onde ficou por 7 horas, sendo impossibilitada de acompanhar os demais depoimentos. Bárbara não era do tipo de levar desaforo para casa também, não. Ela era mais de falar mesmo, de fazer caras e bocas, enfim. Então, ela acabou sendo retirada ali daquele momento. Eu não sei como foi, mas me parece que Bárbara tinha um ótimo relacionamento com a mãe. A mãe até largou o emprego para cuidar da Bárbara, né, depois da tragédia e tudo mais. Então, ver a ex-sogra falando, não, a mãe dela abandonou ela, a mãe dela não quis saber, quem acolheu ela fui eu. Tipo, a Bárbara, não, nada disso. Enfim. O pai de João também depois no primeiro dia de depoimento, e de acordo com Bárbara, ele jogou toda a responsabilidade do crime em suas costas. Ele, que chamou o filho a todo momento de Joãozinho, ele afirmou que Bárbara tinha a responsabilidade de ter avisado sobre as atitudes do seu próprio filho, do Joãozinho, antes da tragédia. Mesmo que os dois não tivessem nenhum contato. Tipo, falando, bom, se meu filho tava te tratando assim, você tinha que ter falado. Se não falou, então você mereceu, né? A culpa é sua pelo que aconteceu, você não falou nada. O problema, gente, é que antes de tudo acontecer, a Bárbara chegou sim a ir até uma delegacia para registrar queixa contra João, mas ela foi desestimulada pelos policiais e também pela família a não prestar aquela queixa. As pessoas diziam que eles eram muito jovens, que eles tinham filhos, que eles precisavam lutar pelo casamento, que ela não deveria denunciar o próprio companheiro. Então, assim, ela falou, entendeu? Falou, tá falado. E mesmo se não tivesse falado, isso não faz a culpa ser dela, né, gente? Tipo, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido as alegações do senhor João. O senhor João, ele seguiu pela mesma linha da advogada da defesa, da Tatiana. Ele também atacou a imprensa pelo espaço dado à Bárbara e disse que o João era inocente e que a vítima, a Bárbara, não passava de uma aproveitadora e garota propaganda das emissoras de televisão, uma exposição que prejudicava toda a família do réu. O senhor João, ele também negou que tenha perseguido Bárbara, né, depois de tudo, e que as medidas protetivas contra ele foram injustas. Esse foi o depoimento dele. Também depois o Gilberto, que era padrasto de João e que também era advogado. Ele contou que o enteado dele, que o João, sofria com paranoias e síndrome de perseguição, apesar de nunca ter procurado um médico antes dos acontecimentos para tratar as suas questões. Ele também disse que Bárbara era oportunista, que chantageou a família do réu após a tragédia e que sempre foi provocativa por ser bonita demais. Essas afirmações são extremamente problemáticas, gente. Você tá culpando a vítima, falando que ela é provocativa por ser bonita demais. A mulher não pode ser bonita porque já é um problema, você já tá sendo provocativa só de ser bonita. Não tem, né? Se é feia, xingam. Se é bonita, xingam. A gente não tem um minuto de paz na vida. Sério. Esse caso dá ódio, gente. Desculpa, vou me recompor. Vamos voltar aqui. Mesmo com todas essas besteiras que foram ditas pelo Gilberto, né, que só tentaram culpar a vítima pelo crime que ela mesma sofreu, o padrasto do João deixou escapar verdades. Ao responder perguntas do promotor, ele acabou contando que o pai de João acobertava as atitudes do filho e que, na verdade, já havia sido agredido pelo próprio filho por 2 vezes. A primeira foi quando o João era adolescente. Ele tentou esganar a própria mãe, e o senhor João, ao tentar conter aquela esganadura contra a esposa, acabou sofrendo agressões do filho também. A segunda vez foi ao apartar uma briga entre João e Bárbara, como eu mencionei anteriormente. Naquela ocasião em que o senhor João tentou apaziguar ali a situação, ele acabou tendo as costelas luxadas por um soco que João desferiu contra ele, enquanto o João puxava os cabelos de Bárbara. Então, a gente vê um histórico de violência, um histórico antes da Bárbara entrar na vida dele, ele já atacava a própria mãe. Então, vem me falar que a culpa é da Bárbara? Não tem como, né? E aqui, vendo um pouquinho sobre esse julgamento, me surgiu uma pequena dúvida, vou lançar para vocês. O João é de uma família financeiramente estável. O pai é advogado criminalista. O padrasto também é advogado. A sua avó tinha um imóvel que pôde emprestar para ele morar quando ele precisou. Então, por que a sua defesa foi assumida pela Defensoria Pública? A família não tinha condições de pagar por um bom advogado para livrar ele da cadeia? Tudo,
indica que sim, eles tinham conhecimento da área criminalística e penal, né, por conta da profissão do senhor João, mas por algum motivo não o fizeram. Deixaram o filho na mão da Defensoria Pública. Por quê? Eles tinham medo do filho, violento como era, voltar para casa? Não sei, fica aí o questionamento. O réu João Mugem Neto foi o último a depor naquele dia, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele foi obrigado a assistir o vídeo em que confessava o crime para o delegado de polícia. Nas gravações, ele disse chorando que era obcecado pela vítima e que Bárbara tentou ir embora do apartamento, que ele a impediu de deixá-lo sozinho e que só a jogou da janela do apartamento para aliviar a sua feição de sofrimento pelas chamas. Quando o interrogatório começou, João pediu perdão para Bárbara, para a família da vítima e também para os seus amigos, e disse concordar com o desejo da vítima de que ele deveria ser condenado à pena de morte caso essa punição existisse no Brasil. Depois, ele disse que desejava a felicidade de Bárbara e que nunca a esqueceu. Ele também se negou a responder às perguntas do promotor, optando por responder apenas às perguntas feitas por sua advogada. Ele confirmou ter sido o responsável pelo incêndio no apartamento, mas, contrariando o vídeo gravado pela Polícia Civil anteriormente, ele negou ter jogado Bárbara pela janela. Ele disse também que não sabia que as crianças estavam no apartamento, o que é uma grande mentira, porque ele recebeu Bárbara com os filhos. Ele os acomodou dentro de casa, saiu, se drogou e voltou caçando confusão. Então, assim, como que ele milagrosamente não sabia que as crianças estavam lá, sabe? Enfim, depois disso, o João permaneceu em silêncio e a sessão foi encerrada. O julgamento foi retomado na manhã seguinte e ficou concentrado no debate entre a defesa e a acusação. Bárbara teve autorização do juiz para retornar ao plenário, desde que não se manifestasse de maneira nenhuma, caso contrário, seria novamente expulsa do local. O Dr. Corsini, o promotor, ele iniciou os debates dizendo que o veredito era simples e que deveria ser baseado apenas nos dados técnicos e laudos oficiais, questionando os jurados como o réu não sabia que as crianças estavam no apartamento. Tinha que ter lógica e fazer sentido. Imagens periciais dos corpos das crianças foram exibidas. Foi um momento muito difícil. A Bárbara, ela não teve sequer a oportunidade de enterrar os filhos. Estava no hospital, internada, em coma. Ao ver aquelas fotos, ela não aguentou e deixou o plenário aos prantos. João também chorou. O promotor também apresentou os antecedentes do réu, mostrou documentos que comprovaram que ele cometeu furtos e que usava drogas, no caso a maconha, desde os 12 anos de idade. A argumentação da acusação se baseou no fato de que João apresentava comportamento psicopata, mas que tinha plena capacidade de compreender o que fazia, e encerrou sua exposição afirmando que o rapaz teve apoio familiar, mas não soube aproveitar as oportunidades dadas a ele durante sua vida. A advogada de defesa entrou em ação logo em seguida. A doutora Tatiana disse aos jurados que João era uma vítima de toda a situação e que necessitava de acompanhamento médico no Instituto Psiquiátrico Forense. Ela disse em alto e bom som que se o réu fosse culpado pelo que aconteceu, essa culpa deveria ser compartilhada com Bárbara e que ela deveria estar sentada no banco dos réus ao seu lado por ter pleno conhecimento dos riscos que corria ao se relacionar com ele. Gente, dá vontade de arrancar todos os fios de cabelo da minha cabeça escutando uma mulher falar isso enquanto defende um homicida de crianças, um feminicida. Ai, é difícil, é difícil. A Bárbara contou que a advogada enfatizou mais uma vez que, pela ação das drogas, o João não tinha conhecimento da presença das crianças e que, pasmem, o vizinho morreu porque quis. Além disso, também questionou a vítima sobre não ter se levantado para salvar as crianças. E aí, só para refrescar a memória de vocês, que a vítima, nesse momento, estava pegando fogo, literalmente em chamas, num apartamento que estava pegando fogo, completamente incendiado, com fumaça. Como é que ela quer que salve as crianças? Imagina se a Bárbara, que está em chamas, pega as crianças no colo. As crianças vão pegar fogo também. Vai queimar as crianças. Não tem lógica, sabe? Querer culpar ela por não ter pegado as crianças. A advogada também apresentou fotos do João com as crianças, bonitinho, fazendo pose, e apostou que
ele era um bom cara, entendeu? E que a história do relacionamento desse casal não ia terminar ali. Como assim? É importante ressaltar aqui que essa descrição do julgamento, tá? Dessa forma que eu acabei de contar, foi compartilhada pela vítima. É a visão da Bárbara, que esteve lá e que contou como tudo aconteceu. Mas me chama muito a atenção o fato de uma mulher ter assumido essa defesa do João, tentando culpabilizar Bárbara e também até o senhor Enio pelo que aconteceu e até pela morte das crianças. O réu, ele tem direito à defesa, gente, é claro, não tô discutindo isso aqui, ele tem que levantar o seu lado da história, as coisas são faladas em julgamento, é para isso que o julgamento existe. Mas, no meu ponto de vista, essa estratégia da defesa do João foi totalmente questionável e só me mostra que nós ainda temos muito a evoluir enquanto sociedade. Bem, no dia 4 de setembro, por volta das 7 da noite, o juiz leu a decisão dos jurados. Por 4 votos a 3, João Guatimozin Mugem Neto foi considerado plenamente capaz sobre a tentativa de homicídio contra a Bárbara. Ele também foi considerado semi-imputável pela morte dos 2 filhos, e aqui, por estar sob o efeito de drogas, ele só foi semi-imputável em relação a isso. E ele foi absolvido da morte de Mário Enio Pagliarini, o vizinho. O júri entendeu que o idoso colocou a própria vida em risco porque ele quis ir lá ajudar, né, a salvar aquelas crianças, mas que não era culpa do João o fato dele ter morrido. Ao meu ver, esse risco que ele se colocou não existiria se não fosse pelas ações do João, né? Então, culpa tem. Mas enfim, eu não sou advogada, não sou perita, não fui no júri, não sou juiz, então minha opinião não vale de nada, né? Vou ficar quietinha. No fim, o João, ele foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Apesar de não ter falado muito durante o seu julgamento, em 2021, João concedeu uma entrevista para o repórter Roberto Cabrini, de dentro da penitenciária. E ali, ele contou a sua visão sobre o seu relacionamento com Bárbara e esse fim trágico que teve. Eu gostaria de frisar que a maior parte deste episódio teve como base entrevistas feitas com a Bárbara Pena, jornais que apuraram a história na época e coisas do tipo. Todas as fontes eu sempre falo no final do episódio. E o que eu quero dizer é que, em sua grande parte, são fontes que trazem o olhar da vítima. E eu acredito sempre que a voz da vítima deve ser ouvida. Por isso, a escolha de contar a sua história com as suas próprias palavras. Mas agora, nesse próximo trecho, vamos ouvir o outro lado. Eu não quero e não acredito que seja útil dar palco para homicidas, para homens que foram tóxicos e abusivos. Então não é isso que eu quero fazer aqui ao contar o lado dele da história. Existem provas e testemunhos suficientes para corroborar a história de Bárbara, de que João Neto era violento e foi culpado, pelo que aconteceu naquele terrível novembro de 2013. O intuito de trazer as falas de João pra cá não é dar voz a ele, mas ilustrar como funciona uma mente tóxica e, sobretudo, mostrar os ataques sofridos por Bárbara em rede nacional ao ver o seu agressor e assassino de seus filhos falar livremente e distorcer a verdade, como um abusador sempre faz. Nessa entrevista ao repórter Roberto Cabrini, o João falou sobre o seu relacionamento com Bárbara, os ciúmes, e ele fez questão de enfatizar o quanto o casal era tóxico, que os dois eram jovens, inseguros e que ambos controlavam a vida um do outro, isso porque tinham um histórico de muitas traições. Então, acabaram se tornando tóxicos e que ambos eram extremamente ciumentos. O João, ele contradiz Bárbara ao dizer que no dia do crime eles estavam juntos, eles não tinham se separado, que seguiam como um casal, e que o estopim para a discussão pode ter sido algum indício de traição que a Bárbara encontrou em seu computador. O Roberto Cabrini o questiona sobre esse ponto, porque Bárbara faz questão de dizer que eles estavam separados, mas o João retruca, dizendo que tudo o que ela faz é de caso pensado para destruir a sua imagem, e que os vizinhos poderiam confirmar que eles trocaram carinhos na área comum do prédio no dia do crime.
Em sua versão para o que aconteceu dentro do apartamento, João contou que desmaiou Bárbara, a jogou em cima do sofá e que usou um travesseiro e um isqueiro para acender o fogo. Ele negou o uso de álcool, mas confirmou a intenção de acabar com a vida da companheira, ou ex-companheira, e que não pensou nas crianças em momento nenhum. Depois disso, João contou que foi até a cozinha e se sentou enquanto observou o fogo se alastrando pelo imóvel. A certa altura, Bárbara teria acordado, corrido em desespero e se jogado pela janela. Ou seja, ele nega que a empurrou 3 andares abaixo. João aproveitou o espaço dado por Roberto Cabrini para ler uma carta que escreveu para Bárbara, onde ele se disse arrependido e desejou que ela fosse feliz ao lado do esposo Robson de Paula e da filha Luísa. Eu vou ler aqui um trecho da carta. Bárbara, esperei 6 anos para escrever essa carta e pedir perdão do fundo do meu coração. Não escrevi antes para não achar que estava com outras intenções por conta do julgamento. Eu perdi o que mais amo nessa vida, Isadora e João Henrique. Não me conformo. Trocaria meus 2 braços, prisão perpétua, para tê-los aqui comigo. Eu sonho com eles sempre. E quanto a ti, foi um momento de loucura, em uma época que, no fundo, eu era um guri imaturo, irresponsável e depressivo que não entendia nada da vida, mas que sentia um amor imenso, maior que tudo, a ponto de não controlar. Enquanto eu estiver vivo, sempre haverá alguém rezando por ti, te amando um amor bom e puro, que só deseja felicidade. Perdão, aqui está falando um cara que vai te amar para sempre. Vocês acreditam nas palavras dessa carta? A Bárbara teve acesso a esse conteúdo, mas não acreditou em uma linha do que João escreveu. Ela afirmou: para mim, alguém sentou ao lado dele e ditou essa carta. Não me parece de coração. Não acredito nas palavras dele. Ele teve tempo de pensar. Eu implorei para ele parar. Eu falava dos meus filhos. Se eu tivesse morrido, provavelmente a versão seria outra. Ele teria jogado a culpa em mim. Eu não duvido também. Eu quero enfatizar aqui muito, muito mesmo, que não existe amor imenso demais que faça alguém perder o controle e matar, como João justifica na carta. Não existe amor controlador. Isso não é amor, isso é obsessão, é abuso, é violência, é crime. Para mim, essa carta só mostra que João não aprendeu nada, não mudou em nada os 6 anos que ficou na cadeia. Ele pode estar arrependido de ter matado os filhos, mas ele não consegue entender que foi tóxico, abusivo. Ele acha que simplesmente amou Bárbara demais. E eu juro, gente, eu ler a última linha que diz: aqui está um cara que vai te amar pra sempre, me deu um arrepio na nuca. Esse cara, ele continua obcecado por ela. Continua. E essa minha opinião não é só por essa carta, mas também porque, em 2022, Bárbara Pena recebeu 2 vídeos de João, gravados dentro da Penitenciária Estadual de Charqueadas, através de um perfil fake no Instagram. Olha que loucura. Em um desses vídeos, o condenado, o João, caminha livremente, se filmando com um celular e um sorriso de deboche nos lábios dentro da cadeia, sem ser incomodado por nenhum agente. No segundo vídeo, ele diz um "eu te amo" em tom irônico. E aí ele pega, cria um perfil fake e manda isso pra Bárbara. Gente, eu não sei nem... Eu teria tido um ataque cardíaco se eu recebo um negócio desses depois de viver tudo que ela viveu, sabe? Mesmo preso, o João ainda consegue importunar a vida de Bárbara Pena e controlá-la, pois esse contato, pra mim, tem apenas uma intenção: condicioná-la a ter medo dele para sempre. O cara não a ama, ele é obcecado e está se mostrando um perseguidor. Eu lembrei aqui da história que eu contei pra vocês no episódio 115, Stalking Lívia. O stalker da Lívia também tinha esse papo de que amava ela, de que ela era tudo, era amor, mas ao mesmo tempo ele a ameaçava e atentava contra sua vida, sem nunca deixar de persegui-la e sempre colocando a Lívia num lugar de insegurança, de incerteza, de medo. No caso de Lívia, ela também conseguiu algo inédito com a Lei Maria da Penha. Eu recomendo escutar o episódio, não vou contar aqui tudo, mas se vocês ainda não escutaram, ou se você não lembra muito da história, vai lá escutar. Mas é triste de ver como, a história se repete. E aqui no caso de Bárbara, se inicia essa perseguição virtual contra ela, mesmo com o cara dentro da cadeia.
Gente, me diga, como que o João tinha acesso livre a celular, a internet, a Instagram e a tudo mais, né? É um grande absurdo. A Bárbara, que não foge à luta, apresentou denúncia na primeira delegacia especializada de atendimento à mulher e solicitou uma medida protetiva contra João, mesmo sabendo que, essa ação não teria nenhum resultado efetivo porque o cara estava preso, mas ela foi lá fazer a denúncia como tem que ser feito mesmo. Por sua denúncia, um mandado de busca e apreensão foi expedido para tentarem achar o celular de João e tomar o aparelho dele, porém nenhum celular foi encontrado nas celas. João foi encaminhado ao isolamento e depois foi transferido para a Penitenciária Estadual de Canoas, uma instituição que conta com bloqueador de celular. Depois que Bárbara se aprofundou na luta contra a violência doméstica e ganhou visibilidade país afora, o seu trajeto começou a ser naturalmente traçado dentro da política. Ela acabou se filiando ao Partido Republicanos e disputando as eleições de 2020 para o cargo de vereadora, conquistando assim a suplência do partido. Em 2021, ela assumiu uma cadeira, após o vereador Alvone Medina ter se beneficiado de uma licença de saúde. Dentro do partido, ela também assumiu o cargo de secretária de Mulheres para desenvolver estratégias e projetos voltados ao tema na cidade de Porto Alegre. Pouco tempo depois, ela mudou de partido e se filiou ao União Brasil, sigla pela qual concorreu ao cargo de deputada estadual em 2022, conquistando a primeira suplência. No ano passado, ela voltou a se arriscar nas campanhas na esperança de conquistar uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre, desta vez pelo Partido Podemos, mas novamente bateu na trave, conquistando apenas a suplência. Em novembro de 2024, a carreira política de Bárbara é manchada quando ela e seu marido Robson de Paula foram indiciados pela Polícia Civil por supostamente extorquirem um assessor de bancada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. João Cláudio Almeida de Silva, de 59 anos, teria sido indicado por Bárbara àquela vaga, com salário de R$ 6.100. A condição era de devolver R$ 3.000 para o casal. A negociação teria sido liderada pelo marido de Bárbara, e João Cláudio registrou ocorrência policial para denunciar o esquema, que é mais conhecido como rachadinha. Depois da denúncia, o assessor foi desligado do cargo. Bárbara e Robson foram indiciados por concussão, por obterem vantagem de um servidor público em função do cargo e por falsidade ideológica. O processo foi enviado à Justiça. O casal decidiu não se manifestar e optaram pelo silêncio diante da imprensa. Bárbara, que sempre foi muito ativa no Instagram, deu uma sumida de lá. Ela atualmente conta com 558 mil seguidores e, em sua última postagem, no dia 31 de agosto de 2024, postou um vídeo se filmando em frente a uma delegacia da polícia. Ela estava ali para denunciar a invasão de um homem ao seu comitê político. De acordo com ela, o rapaz afirmou ser conhecido da família de João e disse que tudo o que o condenado havia feito contra ela e as crianças era bem feito. Na legenda desse vídeo, a Bárbara questiona até quando viverá com medo, sendo hostilizada, ameaçada e ainda alerta. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês sabem quem foi. Essa foi a última manifestação da jovem em suas redes sociais. João Mugem Neto permanece preso. Se você é vítima ou testemunha de violência contra a mulher, ligue 180 e registre a sua denúncia na Central de Atendimento à Mulher. O serviço registra a queixa e o encaminha aos órgãos competentes que assumirão a investigação do caso. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser feita 24 horas por dia, todos os dias da semana, a hora que você precisar. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Então não deixe a violência tomar conta da sua vida, da vida de seus familiares ou amigos. Denuncie. Sempre que eu faço casos que envolvem violência doméstica, eu me choco em como as vítimas muitas vezes são caladas ou persuadidas a não realizar uma denúncia. Aqui no caso de Bárbara, vemos que isso aconteceu também, e o fim foi trágico.
Eu sei que vão surgir muitos comentários falando da Bárbara aqui, e eu quero só que vocês se lembrem que a vítima sempre é colocada nesse lugar de ter a sua vida escrutinizada por tudo e por todos, tentando achar defeitos nas vítimas que possam justificar os abusos que elas sofreram. As pessoas tentam achar motivos para atacar e dizer: ah, mas ela não é tão inocente assim. Gente, é a vítima e ponto final. A justiça deu a pena ao réu, pois ele fez de seus filhos e de sua ex-companheira vítimas, então está determinado pela justiça que a vítima do caso é a Bárbara e ponto. Eu me lembrei demais do papo que eu tive com a jornalista Thaís Nunes no episódio 3 do Dona Café Entrevista. A gente falou sobre as vítimas do Maníaco do Parque e também sobre Elisa Samúdio. O quanto que a vida da Elisa, depois de morta, não sofreu escrutínios, né? Foi apontada como Maria Chuteira, interesseira, oportunista. Ela, que foi na delegacia prestar denúncia de violência, que gravou vídeo dizendo que iria morrer nas mãos do Bruno, ela foi xingada de tudo que é nome. E mesmo depois de ser vítima de um homicídio, surge gente dizendo essas coisas. Ah, mas ela tava usando o Bruno pra conseguir dinheiro. Gente, socorro, eu quero me enfiar num buraco vendo esse tipo de comentário. E a Thaís falou uma coisa que eu achei, nossa, muito maravilhoso. Não existe vítima perfeita. Se você morrer hoje, for vítima de um crime e forem olhar a sua vida, vão achar motivos para te desvalorizar também e te colocar nessa posição de culpabilização de vítimas, né? Porque podem falar assim: ah, mas eu vi ela bêbada lá em 2012 numa festa da faculdade, ó, tá aí, olha aí, mulher festeira, mulher que não se dá valor, mulher isso e aquilo, sabe? Sempre vai ter algo para falar da vida de qualquer um. Ah, mas eu vi ela brigando com a irmã dela um dia, né? Sinal que é geniosa, que é difícil de lidar. O namorado não deve ter aguentado esse gênio todo e aí deu nisso, né? Sabe esse tipo de comentário? Gente, pelo amor, sempre tem algo na vida de qualquer pessoa. E eu amei essa frase da Thaís dizendo que não existe vítima perfeita, porque é isso mesmo, todo mundo é uma pessoa. É uma pessoa que tem seus defeitos, tem seus erros, tem seus acertos. Não faz essa pessoa menos vítima, sabe? Ai, tem que falar esse tipo de coisa. É uma... Enfim, deu pra perceber que o episódio mexeu comigo, né? Eu vou finalizar aqui o meu sermão sobre esse tema, mas eu recomendo você escutar o episódio 3 do Dona Café Entrevista com a Thaís Nunes, pois foi uma discussão super válida e profunda sobre questões como essa, vindo da Thaís, que é uma pessoa que pesquisou extensivamente casos de mulheres e traz esse olhar feminino pro crime, né? É muito interessante, então, se você é interessado em temas como feminicídio, eu super recomendo. Bem, crimezeiros, amanhã, quinta-feira, como sempre, eu postarei as fotos do caso lá no Instagram, no Blue Sky e no Twitter. Segue a gente nas redes sociais, incluindo o Facebook, se você quiser ver as imagens do caso, e também outros conteúdos extras que postamos por lá. Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um novo caso pra vocês. E até lá, fujam ao primeiro sinal de alerta, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Portal G1, Portal UOL, Portal Terra, Portal Bárbara Pena, Revista Cláudia, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Correio do Povo, Ministério Público de Goiânia, Jornal Zero Hora, SBT News, Revista Fórum e Revista Carta Capital.